Boa noite, hoje é dia 12 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Gênesis capítulo 9, versículo 14. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia, nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Circunstância da escrita: a mão que traçou esse livro foi a mão de Moisés, homem que Deus tirou das águas do Nilo para depois conduzir um povo inteiro pelas águas do Mar Vermelho. Não imaginemos que ele se assentou como um curioso remexendo arquivos empoeirados para entreter a mente. Ele escreveu no deserto, com o pó do Sinai ainda preso às sandálias, para um povo recém-saído da sua casa da servidão, gente que não sabia quem era seu Deus, nem de onde vinha o mundo e que se respirava, nem porque tinha motivo a morte ceifava os seus filhos. Ao que dizem que este livro foi costurado por mãos tardias de retalhos de lendas alheias como um mendigo remenda o casaco com panos achados na estrada. Rejeito tal coisa inteiramente. O Espírito de Deus que se movia sobre as faces das águas na aurora do mundo moveu-se também sobre a alma do seu servo. E o que Moisés escreveu não foi conjectura de homem, mas revelação do Altíssimo. Ele não estava presente quando os alicerces da terra foram lançados. Nenhum homem estava, portanto, ou Deus lhe contou, ou o livro é fábula. E eu, por minha parte, prefiro crer em Deus. Observe a providência nisso. Aquele que havia de escrever sobre o Éden perdido conhecia por experiência o exílio. Aquele que havia de escrever sobre o irmão vendido por dinheiro conhecia a traição dos seus. Aquele que havia de escrever sobre promessas de uma terra morreu olhando para ela do alto de um monte, sem nela pisar. Deus preparava o vaso antes de encher o vaso. Contribuição para a Bíblia. Gênesis é a raiz que toda a escritura é a árvore. Arranca essa raiz e o restante seca nas tuas mãos. Aqui estão as semelhantes de tudo: criação, a queda, o dilúvio, a eleição, o sacrifício, a aliança, a promessa. Todo o rio de doutrina que corre pelas escrituras tem aqui sua nascente. Quem não bebe nessa fonte beberá turvo em toda parte. Começo com a sentença que envergonha toda a filosofia dos homens. No princípio criou o céu e a terra. Não há discussão, não há defesa, não há apologia. Deus não argumenta a sua existência, ele age e o seu ato é o argumento. E no terceiro capítulo, quando o homem já jaz arruinado, com a boca cheia da desculpa e o coração cheio de morte, é Deus quem fala primeiro a palavra da esperança. E colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a tua cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Ali está o evangelho ainda em botão, mas já perfumado. Toda a Bíblia é o desabrochar daquela flor. Olhe como está o livro, faz um caminho direto para a cruz. O calcanhar ferido do vencedor é o Calvário. A cabeça esmagada da serpente é a tumba vazia. Quando Abraão sobe o monte com o filho e o cutelo, e o menino pergunta pelo cordeiro, ouvimos a resposta que estremece os séculos. Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Deus proveu sim, mas não para naquele monte, não naquele dia. Proveu no Gólgota, e o cordeiro era seu próprio filho, e por este não houve carneiro no matagal que o substituísse. Aqui aprendemos também que a salvação não nasce da vontade da carne. Deus não sorteou Abraão entre os candidatos. Ele o chamou quando o homem servia a ídolos em Ur. E o chamado foi eficaz porque ele era o chamado de Deus. E ele creu no Senhor e lhe atribuiu isto por justiça.
Guarda a ordem e não a inverta. A fé não compra a justiça, ela a recebe. Foi imputada, não conquistada. Jacó e Esaú. Jacó é escolhido e Esaú é passado. Não por causa de suas obras, nem nenhum dos dois, pois ambos ainda dormiam no ventre. Se isso ofende a tua razão, lembra, a tua razão caiu no Éden junto com toda a humanidade. E o livro se fecha com a palavra que é o bálsamo para todo santo aflito. Intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. A malícia dos irmãos, a cova, a mentira, a prisão, o esquecimento, todos os fios negros estavam sendo tecidos por uma mão sábia no avesso bordado. Tu vê os nós, Deus vê a figura. Estrutura, capítulo 1 e 2, a criação. Deus fala e o nada obedece. O homem é formado do pó e honrado com o sopro divino, posto num jardim com uma só proibição para provar seu amor. Capítulo 3 ao 5, a queda e sua herança, entre o pecado e entre a morte. Desce pelas gerações como uma enfermidade que nenhum pai deixe de transmitir ao filho, já que no quarto capítulo o sangue de um irmão chama do chão. Capítulo 6 ao 9, o dilúvio. O juízo de Deus vem em água e a graça de Deus vem em madeira. Uma arca, uma porta, 8 almas, fora dela morte, dentro dela vida. Não havia segunda porta. Capítulo 10 e 11, as nações de Babel. Os homens ajuntam tijolos para subir aos céus pelo próprio esforço. E Deus desce, confunde a obra. Toda a religião de escada termina assim. Capítulo 12 a 25, Abraão. O chamado, a aliança, a longa espera, o filho da promessa, o monte do sacrifício. Aqui a fé é ensinada não em cátedra, mas em tendas. Capítulo 25 e 26, Isaac. O filho tranquilo, herdeiro da promessa que cava poços onde outros só disputam. Capítulo 27 a 36, Jacó, o enganador que é quebrado no val de Jaboque e sai dali cocheando e abençoado. Deus muitas vezes torna manso o homem aleijando. Capítulo 37 ao 50, Jacó, a cova, a escravidão, o cárcere e o trono, a mais clara figura de Cristo em todo o Antigo Testamento, rejeitado pelos seus, exaltado para salvar os seus, e no leito de morte Jacó aponta ainda mais longe. O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Spurgeon em Gênesis. Confesso que voltei a este livro nas minhas horas mais escuras e não encontrei uma vez seca, quando a melancolia se assentava sobre a minha alma como neblina sobre o Tâmisa, e eu não conseguia enxergar nem um palmo do caminho adiante, e eu me deitava sobre a primeira página e lia que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, enquanto ainda não havia formado nem ordem em coisa alguma. Se ele fez um mundo daquele vazio, pense eu, também poderá fazer alguma coisa em mim. Preguei muitas vezes no tabernáculo sobre o Cordeiro de Abrão e nunca cheguei ao fim daquele monte sem lágrimas. Há um silêncio terrível na pergunta do menino e há um oceano de redenção na resposta do pai. Certa noite disse ao meu povo que Deus poupou o filho de Abraão, porque não pouparia seu próprio, e vi homens robustos chorarem como crianças. O texto não precisava do meu talento, ele apenas precisava ser aberto, como se abre a janela para entrar o sol. Guardo especial afeição pelo val de Jaboque. Ele era, por natureza, um Jacó cheio de esquemas e de força de vontade, e Deus houve por bem tocar-me na coxa. Desce então caminho manquejando e prego melhor manquejando do que jamais preguei correndo. Ao pobre pecador que me lê, o mesmo Deus que lutou com Jacó até o romper do dia não te deixará ir sem te abençoar, ainda que te force chorar primeiro. E quanto a José, este é o meu conforto contra os homens. Fui caluniado, fui zombado nos jornais, fui abandonado por amigos e sempre me lembrei da cova e do cárcere daquele jovem. Deus não estava dormindo no Egito, ele estava dormindo agora. O que homens intentam para o mal, o meu Deus toma nas mãos, intenta para o bem, e no fim contarei aos meus inimigos entre os instrumentos da minha bênção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Gênesis. Agora vamos ler o devocional da noite,
quando trouxer nuvens sobre a terra e neles aparecer o arco. Gênesis capítulo 9, versículo 14. O arco-íris, o símbolo da aliança com Noé, é o típico de nosso Senhor Deus, Senhor Jesus, que é a testemunha do Senhor para o povo. Quando podemos esperar ver o sinal da aliança, o arco-íris só pode ser visto retratado sobre uma nuvem. Quando a consciência do pecador está escurecida com nuvens e quando ela se lembra de seu pecado passado, ele, como arco da aliança, exibindo todas as glórias, nuances do cadáver divino e experimentando paz para o cristão. Quando suas provas e tentações o cercam, é doce observar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangrando vivo, ressurreto e suplicando por nós. O arco de Deus é colocado sobre a nuvem de nossos pecados, nossas tristezas e nossas aflições para profetizar libertação. A nuvem por si só não produz um arco-íris, deve haver as gotas de cristais para refletir a luz do sol. Nossas tristezas, então, não devem apenas ameaçar, mas devem realmente cair sobre nós. Não haverá Cristo para nós se a vingança de Deus fosse simplesmente uma nuvem ameaçadora. A punição deve cair em gotas terríveis sobre o fiador, até que haja uma angústia real na consciência do pecador. Não há Cristo para ele, até que o castigo que ele sente se torne doloroso. Ele não conseguirá ver Jesus, mas deve também haver um sol, pois nuvens e gotas de nuvens não formam arco-íris, a não ser que o sol brilhe. Amado, nosso Deus, que é o sol para nós, sempre brilha para nós, nem sempre sempre o vemos. Nuvens escondem sua face, mas não importa que tipo de gotas estejam caindo ou tipo de nuvens esteja ameaçando, se ele simplesmente brilhar, rapidamente seremos arco-íris. Diz-se quando vemos um arco-íris, a chuva acabou. É certo que quando Cristo surge, ele removeu os nossos problemas. Quando observamos Jesus, nossos pecados desaparecem, nossas dúvidas e nossos medos apaziguam-se. Quando Jesus caminha sobre as águas do mar, quão profunda é a calmaria. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia aqui no Instagram entre 8 e 9 horas. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém, amém, amém.